Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, toma posse do teu exemplar da palavra de Deus e eu convido você a abrir comigo no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o verso é o de número 4, amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema, apenas redobre a tua atenção agora, porque o Senhor ele vai falar com você. Você não vai sair dessa mensagem da mesma maneira, da mesma forma, porque o Senhor ele vai falar fortemente aí ao teu coração, amém? Atos 6, verso 4, diz assim a palavra de Deus: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento, o teu coração no trono da graça e vamos orar ao Senhor. Amém? Porque nós somos totalmente, completamente dependentes da graça do Senhor. Pai, na tua presença, Senhor, neste momento, nós nos colocamos em oração, Pai. Senhor, eu sou muito grato pela oportunidade que o Senhor me concede de estar diante de Ti mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor, que é sagrada, que é santa, que é poderosa, que é maravilhosa. E eu te peço, Pai, fala neste momento, meu Deus, com poder e graça a cada vida, Pai, a cada coração. Senhor, que desde já toda oposição e barreira à administração da Tua palavra, Senhor, que seja derribada agora, que caia por terra no poder que há no nome de Jesus. Fala, meu Pai amado, fortemente a cada vida, Pai. Edifica, direciona a Tua igreja. Sim, meu Pai, o caminho que nós precisamos andar. Pai querido, que desde já, Senhor, meu Pai, aonde quer que o Teu filho, que a Tua filha esteja, meu Pai, que ele venha a ser tocado agora, que ela venha a ser tocada neste momento, meu Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, que o ambiente onde ele está venha a ser, meu Pai amado, transformado, que a Tua presença seja intensificada na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal bata em retirada e que a Tua palavra, Senhor, vai e prospere, Senhor. Senhor, no propósito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, amém. Diga graças a Deus, diga glórias a Deus, amém. Aonde quer que você esteja, o Senhor, ele já está falando ao nosso coração, amém. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida do Novo Testamento, amém. A igreja do Senhor Jesus está crescendo de uma forma extraordinária, de uma forma muito grande. E o que estava acontecendo? Estava tendo um problema na parte da assistência social, né? As viúvas que não eram judias, elas estavam reclamando porque não estavam recebendo assistência, ou da mesma forma que as viúvas que eram de origem judaica, elas começaram a reclamar por discriminação, começaram a reclamar porque não estava chegando para ela o benefício social, né, ajuda financeira. E então os apóstolos, na direção do Espírito Santo, na sabedoria, eles constituem então os primeiros 7 diáconos da igreja. E então, né, entre eles Estevão, Filipe, entre outros, eles são levantados para ajudar ali na assistência social, para que nenhuma pessoa necessitada ficasse ali sem amparo, sem ajuda, né? E os apóstolos então trazem essa declaração do versículo 4 que falou fortemente aqui no meu coração, né? Eles falaram, mas nós não vamos nos perder no tempo, né, social, nós não vamos perder no tempo, nós vamos nos dedicar à oração, nós vamos perseverar na oração e vamos perseverar, aleluia,
no ministério da palavra, amém? A obra de Deus, né, a assistência social é tão importante que não pode parar, né, e tem que ser ordeira, tem que ser organizada, e o Senhor, ele deu essa direção, né, para os apóstolos levantar diáconos, e assim, né, os necessitados serem amparados, amém? Nós temos que valorizar, amém, a obra social, nós temos que participar, inclusive, se você não participa, eu digo para você, participe, amém? Ajude com alimento, cesta básica, amém? A igreja do Senhor, ela tem que, né, continuar avançando, e este departamento precisa de você, meu irmão, amém? Eu tenho certeza que na tua igreja tem um departamento de ação social, tem um departamento de missões, e você precisa estar envolvido nisso, amém? Nós somos a igreja do Senhor, a minha igreja não mudou, não pode mudar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa muito importante, amém, que Pedro e os demais apóstolos fizeram, é uma coisa que nós também não podemos nos perder, que é a nossa perseverança na oração e no ministério da palavra, amém? E essa não é apenas uma palavra episcopal, essa não é uma palavra pastoral ou apostólica apenas para apóstolos, para pastores, para pregadores, para ministradores da palavra. Não, esta é uma palavra a você, cristão, servo de Deus, que muitas das vezes se ocupa com tantas coisas e tem deixado a perseverança na oração de lado, e tem deixado o ministério da palavra de lado. Você não pode deixar a oração, meu irmão. Você não pode deixar com que nada atrapalhe a tua vida de oração, amém? Nós temos que sim, aleluia, ajudar o necessitado, nós temos que sim ajudar aquele que precisa, nós temos que sim, aleluia, fazer aquilo que é importante, né, na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, mas nós não podemos deixar de perseverar na oração, meu irmão. E o Espírito Santo, ele me revela que tem muitas pessoas que estão deixando de lado a perseverança da oração e a ministração da palavra por causa de outros assuntos, e você não pode negligenciar isso, amém? A oração, amados, é uma das coisas mais importantes que o Senhor Jesus, ele nos deixou, e ele falou sobre a necessidade de perseverança na oração. Jesus, ele nos fala da necessidade de continuamente nós orarmos e jamais esmorecermos na oração. Ele nos deixou dezenas de parábolas, ele nos deixou muitos ensinamentos sobre a necessidade de perseverar na oração, e ele mesmo nos deu exemplo, mesmo diante de tanta ocupação, mesmo diante de tantas lutas, desgastes, batalhas, ele estava lá sempre orando, se retirando para a oração, perseverando na oração. E nós, amados, ao exemplo do próprio Senhor Jesus, nós precisamos perseverar na oração. O apóstolo Paulo falando à igreja, amém? Não é um colegiado apostólico, não é a um bispado, ele está falando não a pastores, mas ele está falando aos irmãos, aleluia, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, amém? E o apóstolo Paulo também diversas vezes fala sobre a importância de perseverarmos em oração, velarmos sempre na presença de Deus em oração, com ação de graças, amém? Orar por todos os homens, orar pelas autoridades, orar. Paulo fala muito sobre oração, e Pedro também, amém? Nós precisamos perseverar, igreja, em oração. Nós não podemos deixar outras coisas tomar o lugar da oração, amém? Aleluia. E quando Paulo e Pedro falam assim, dedicar ao ministério da palavra, eu não sei se você já parou para pesquisar o significado da palavra ministério. Eu já parei para estudar. Eu fui no dicionário buscar o significado da palavra ministério. E o significado da palavra ministério significa simplesmente entrega. A palavra ministério é entrega. Aleluia. Amém? Quando Deus fala que está entregando o ministério, é para nós nos entregarmos. Amém? O ministério da palavra fala-nos sobre a entrega da palavra, amém? O ministério da profecia fala sobre a entrega da profecia, amém? O ministério de cura fala sobre a entrega da cura, amém? Ministério é sinônimo de entrega, amém? E nós também, amém? Por isso que eu falo para você, essa palavra não é somente para
apóstolos, pastores, pregadores. Essa palavra é para todo cristão, porque Jesus ele fala não para os apóstolos apenas, ele fala para todos os discípulos: vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe que Jesus não está falando com pastores apenas, não está falando apenas com apóstolos, ele está falando com os seus discípulos antes da sua ascensão gloriosa para o céu. Amém? Aleluia! Ele nos deixa a chamada denominada grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa incumbência não é apenas a pastor, não é apenas a apóstolo, não é apenas a evangelista, não é apenas a pregador, não é para todos os discípulos cristão. Se você é um discípulo do Senhor, se você é um cristão, você tem esta incumbência, saiba disso, e você não pode negligenciar, aleluia, essa importância, essa ordenança do Senhor, amém, de entregar a palavra. Você precisa dedicar tempo para entregar a palavra, amém, aleluia. A minha vida é muito corrida, amém, não sei se todos sabem, me conhecem. Eu não sou um pastor que vive integralmente da obra de Deus. Eu trabalho, inclusive estou neste lugar arborizado aqui, é o meu local de trabalho. Amém? Eu tenho um trabalho, amém? Trabalho na área da segurança, estou aqui no meu intervalo gravando essa mensagem, porque o apóstolo Paulo ele fala: vocês precisam remir o tempo porque os dias são maus. Então muitas das vezes eu estou trabalhando e estou entregando a palavra, e assim tem que ser também com você na sua vida. Você está ocupado, você está trabalhando, você está indo para cima ou para baixo, você não pode deixar de pensar na palavra e entregar a palavra, amém? O ministério da palavra é uma responsabilidade de todo cristão, amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, aleluia, para entregar para você, para entregar para a igreja. Nós não podemos deixar de perseverar em oração e nós não podemos deixar de lado. Ah, meu irmão, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus. Nós não podemos deixar de lado, aleluia, o ministério da palavra, a entrega da palavra, amém? Aleluia, onde quer que você esteja neste momento, feche os teus olhos e liga o teu coração no trono da graça. Pai, eu te glorifico por ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por direcionar as nossas vidas, por nos aprumar, Senhor, por nos endireitar, Senhor, por nos colocar, meu Senhor, aonde quer que o Senhor, meu Pai amado, aleluia, conta conosco, Pai. Aleluia. Então usa o teu filho, usa a tua filha, Senhor. Ah, meu Pai, não permita com que o teu servo se perca, Senhor. Ah, meu Deus, nos afazeres. Ah, meu Pai, quantos até mesmo, Senhor, meu Pai, estão fazendo a tua obra, meu Pai, mas estão negligenciando a perseverança na oração e o ministério da palavra. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, meu Pai, para o teu filho. Salomão já dizia que a principal coisa, aleluia, da vida é a sabedoria, e é verdade. Nos dá sabedoria, Pai. Tiago, teu servo, falou: e, Senhor, dá, meu Pai, a todos, Senhor, e não lança em face. Ah, meu Pai amado, nós pedimos, e pedimos com fé, Pai. Dá sabedoria, Pai, para que nós venhamos, meu Pai, ó, Senhor, meu Deus querido, cumprir, meu Pai amado. Ah, Senhor, essa perseverança, meu Pai, na oração, em nome de Jesus. E, meu Pai amado, fazer, meu Pai amado, com excelência a entrega da Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, e Te agradeço na certeza do Teu agir e operar, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Aleluia, estou sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração, amém? E persevera na oração também, em nome do Senhor Jesus, e não deixe de entregar a palavra de Deus, amém? E, para fechar, os apóstolos levantaram os diáconos que cuidavam da assistência social, e uma das provas de que essa palavra não foi somente para pregadores e apóstolos e pastores, que foi para todos, é que Estevão, um dos diáconos que cuidava da assistência social, se tornou um grande pregador da palavra de Deus, amém? E é pelo testemunho da palavra do Senhor Jesus que ele, inclusive, vai se tornar o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus, amém? Estevão se torna um grande pregador da palavra de Deus, e Filipe também se torna um grande pregador da palavra de Deus, né? Se torna evangelista, aleluia, embora ele venha se casar, venha ter 4 filhas, né?
Deus abençoa ele, né? Um ministério maravilhoso, ele não negligencia, aleluia, apesar do social, ele não negligencia a oração e a palavra, amém? Então receba essa palavra no teu coração, compartilha, amém, essa mensagem do Evangelho para que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas também e edificadas em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.